Olá! Hoje vamos mergulhar fundo num dos romances mais polémicos e influentes do século XX. É uma história que mistura mistério, o colapso da sociedade e uma ideia bem radical, que é de A Revolta de Atlas. E tudo começa com esta pergunta: quem é John Galt? No início é só uma expressão, sabe? Tipo uma gíria para dizer, sei lá, ou paciência, não há o que fazer. Só que à medida que o mundo do livro vai desmoronando, essa pergunta simples começa a soar bem sinistra. Quem é, afinal, John Galt? Para a gente entender essa pergunta, a gente precisa primeiro entrar nesse mundo que o livro descreve. Pensa só, um país onde as luzes começam a apagar-se, uma cidade de cada vez. Os comboios param nos carros, as fábricas mais importantes fecham as portas, a economia, bom, essa está em queda livre. E o pior, não é um furacão, não é um terremoto, é um colapso que vem de dentro. E no meio desse caos todo, tem algumas pessoas que simplesmente se recusam a desistir. Temos a Dagny Taggart, que luta com unhas e dentes para manter os comboios da família a circular. E o Hank Riordan, um industrial genial que cria um metal novo, muito melhor que o aço. Eles são, tipo, o coração que ainda bate naquela nação. Os últimos pilares que estão a segurar o teto antes que tudo caia. E a recompensa por todo esse esforço. O que eles ganham? Olha, desprezo, inveja e uma montanha de leis e regras novas. Cada passo que eles dão para a frente, cada sucesso, não é visto como algo bom para a sociedade, não. É visto como egoísmo puro, algo que precisa ser controlado, sabes? Redistribuído. E é exatamente aqui que a história vira um grande mistério. Porque, à medida que a crise vai piorando, as pessoas mais competentes, aquelas que todo mundo espera que vão dar um jeito na situação, começam a sumir. É isso mesmo, elas simplesmente desaparecem. E a lista é de arrepiar. O banqueiro mais rico do país some. O juiz mais íntegro demite-se. O produtor de carvão mais eficiente fecha tudo e vai-se embora. Um por um, os cérebros, as mentes por trás de tudo que funciona, estão a abandonar o trabalho de uma vida, as fortunas, tudo. E desaparecem. É como se alguém estivesse a desmontar o motor do mundo, parafuso por parafuso. E essa é a pergunta que não sai da cabeça de Dagny Taggart. E da nossa também, né? Será que tem alguma força misteriosa a eliminar as pessoas mais brilhantes? Ou, e essa ideia talvez ainda mais assustadora, será que elas estão a ir-se embora porque querem? Bem, a resposta que o livro dá não é um plano secreto de governo, é algo mais profundo. É uma ideia filosófica. Uma ideia que se tornou a regra moral de todo o mundo naquela sociedade. A ideia de que a necessidade vem em primeiro lugar. O livro basicamente mostra um confronto de ideias, duas formas de ver o mundo. De um lado, a moral dos produtores, que valoriza a conquista, o mérito. Do outro, a moral dos saqueadores, que valoriza a necessidade. Uma diz, a sua vida é sua. A outra diz, a sua vida pertence ao coletivo e deve ser sacrificada se for preciso. E nessa nova moral, pensar em si mesmo é o pior pecado. Ambição, visto com desconfiança. Lucro é pura ganância. A única coisa que é considerada boa é o autossacrifício por quem precisa. Ou seja, a necessidade de uma pessoa vira uma espécie de dívida que a pessoa capaz tem que pagar. E o pior é que essa filosofia não fica só na conversa, não. Ela vira lei. Leis que na prática punem quem tem sucesso para supostamente equilibrar as coisas. Leis que obrigam os génios a entregar as suas invenções. E o golpe final? Um decreto que basicamente congela a economia inteira, colocando tudo nas mãos do Estado. Acaba ali qualquer incentivo, qualquer liberdade. É aqui que a gente finalmente entende o grande mistério. Aqueles desaparecimentos todos não são uma tragédia, não é gente a ser derrotada. É um ato consciente, é uma rebelião. É uma greve, mas olha, não é uma greve normal de trabalhadores a pedir aumento. É uma greve das mentes, dos inovadores, dos empresários, dos criadores. Eles estão a tirar do jogo a coisa mais valiosa que eles têm, a inteligência deles. Eles estão literalmente a desligar o motor do mundo para mostrar para todo o mundo o que é que faz esse motor funcionar. Até personagens que pareciam vilões, tipo aquele pirata, o Ragnar Danaskald, a gente descobre que na verdade fazem parte da greve. Ele não é um ladrão comum. Ele recupera a riqueza que foi tirada à força dos produtores. Ele age como um agente de justiça, por assim dizer. E isso tudo nos leva, finalmente, à resposta daquela pergunta inicial. Quem é o cérebro por trás da greve? Quem foi a primeira pessoa a dizer chega? Quem é o homem por trás da pergunta que ecoa por todo o país? John Galt
Ele é um inventor, um filósofo, e foi o primeiro a se recusar a aceitar essa ideia de que ter talento e sucesso é motivo para sentir culpa. Então ele decidiu virar o jogo. Em vez de deixar que o mundo esmagasse os seus criadores, ele ia mostrar o valor dele de uma forma drástica, fazendo-os desaparecer. Então, num discurso épico transmitido por rádio para todo o país que já está em ruínas, o Galt explica a sua filosofia. Ele defende que a mente, a razão, é a nossa principal ferramenta para sobreviver e que essa moralidade do sacrifício é, no fundo, uma moralidade contra a própria vida. Ele propõe uma nova ética baseada na razão, no indivíduo, no amor próprio. E ele revela onde estão todos os desaparecidos. Ele levou-os para um vale escondido, um refúgio chamado Atlântida. E lá eles construíram uma sociedade nova, do zero, baseada nos seus próprios valores, troca voluntária, produtividade, respeito pelo mérito, onde o símbolo deles é o cifrão, que para eles representa uma troca justa e não exploração. O discurso dele não é um apelo, é um ultimato. Ele deixa bem claro, os produtores não vão voltar. Não até que o mundo entenda e aceite uma verdade fundamental para eles. A mente humana é a fonte de todo o progresso, de toda a riqueza. E a mente precisa ser livre para criar, não acorrentada para servir aos outros. E assim, o livro deixa-nos com essa pergunta final no ar. Porque, no fundo, não é só uma história de ficção, é uma alegoria, levada às últimas consequências. O que acontece com um mundo que trata a ambição como um crime e pune o sucesso? A resposta da revolta de Atlas é bem direta. Esse mundo simplesmente para.